isso aí, meus amigos. Hoje com oferecimento de Quina Power, o sabor da energia. O primeiro energético genuinamente acriano. Tenho o prazer de entrevistar o meu amigo, o artista. A cabeça do homem é gigantesca em todos os sentidos. Meu amigo Clenilson Batista. Pode crer, Diego. Pode crer. O prazer é todo especial, meu amigo Clenilson. Você é um cara fantástico. Eu tive o prazer de conhecer esse ano mais... Sim. Mais a fundo, né? Olha aí. No bom sentido. Sim, claro. No bom sentido, é claro. E o cara é artista e é bonito, viu? O cara abre a boca, só sai poesia. Meu amigo, enquanto eu vou lhe fazendo as perguntas, vou lhe servir aqui o nosso Quina Power, que é bom demais. Olha só, ô Clenilson, meu amigo, quando é que foi que você começou com essa história de música? Quando é que foi que você se descobriu cantando? Foi ainda na infância? É isso, eu desde criança, velho, eu sempre gostei de música. E... Por um desses acasos do destino, eu nasci numa época muito boa, assim, de músicas bastante melodiosas. Era bastante interessante, foi Beatles, né? Assim, nasci em 57, mas 60 já dava para ouvir aquelas canções e foi em 1970 que eu comecei a ficar mais íntimo de tudo isso, quando eu ia assistir os matinal, aqui que tinha no Cine Rio Branco. E grande Cine Rio Branco, hein? E foi pela primeira vez quando eu vi um cara lá, quando eu vi um filme, um cara chamado Menino das Garotas. Eu assisti aquele filme e fiquei, né, empolgado, e foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, porra, mas que cara, que coisa bonita e tal. E eu fiquei esperando sempre que aparecesse outro filme daquele cara. E eu não sabia quem era aquela figura. E aí foi quando veio um outro filme, depois aí de 2 anos, apareceu um outro filme dele. Quando eu olhei, pô, é o Menino das Garotas. Aí foi que eu descobri o nome do cara, chamava-se Elvis Presley. Olha aí, Elvis Presley foi descoberto no cinema, hein, pelo meu amigo Clenilson. Clenilson, e aí aí me diz um pouco da tua carreira. Depois disso, conheceu o Elvis, já contou essa história. E aí, quando é que foi que você começou? Aí se interessou provavelmente em tocar violão, tocar algum instrumento? Não, a viagem era a seguinte, era escrever letras. E eu gostava de escrever. Tem esse detalhe. Música própria, né? Sim, aí eu ficava escrevendo e levava para os caras fazerem a música. Eu não conhecia violão, não tocava violão. Ficava levando para os caras fazer a música, pô, faz aí e tal. E sempre alguém ficava de fazer, nunca fazia. E aí eu tive que viajar uma época para o Rio de Janeiro e lá eu ganhei um violão. Então foi quando eu resolvi, né, que eu sempre falava pro cara, era um primo da minha mãe, eu falava para ele, pô, que eu era louco para aprender violão, que era para musicar minhas letras. E aí ele arrumou, foi e me deu de presente um violão. Então, com as primeiras 3 notas que eu aprendi, aí eu já comecei a compor. Eu percebo que a coisa meio que flui, assim. Como é que é isso? Ela vem, estalo? Sim, não, é normal, quase que natural. Ela é uma coisa que parece que nasce com você. Então eu já nasci para isso. Eu não sei viver sem isso. Eu sempre converso com as pessoas sobre isso. Sempre, de vez em quando, tem alguns atritos por causa dessa questão. Mas aí, quando foi que você começou? Você começou em carreira solo ou já com banda? Não, já montou uma banda? Peguei meu irmão, aí foi quando eu cheguei aqui, na década de 80. Já retornando do Rio? Do Rio. Aí tava tendo o festival FAMP, primeiro FAMP. E aí falei pra ele pra gente participar do festival. Aí ele ficou meio assim, pô, tem uma música que eu fiz. Aí mostrei pra ele. Aí ele pegou o violão e ele já tava aprendendo violão. E aí, com 2 notas, fez uma outra música. Ele disse, então vamos. Aí a gente pegou o João Veras, né, que já mexia com teatro, e aí a gente subiu pela primeira vez no palco. Foi aí que nasceu uma coisa que se tornou, de certa forma, uma referência para a rapaziada de hoje em dia, que chama-se Grupo Capu. Vamos fazer justiça. Quem são os originais do Grupo Capu? A primeira vez que a gente subiu no palco, quem tocava foi Valdir, que tocou na bateria, que era o Valdir da banda Tropical, e depois tocou junto o Nilton tocou no teclado e o James no contrabaixo. O Hermógenes que pegou na guitarra, porque eu tinha uma certa dificuldade, que eu bebia umas cachaças e na hora de tocar ficava meio enrolado. Então, pra gente superar isso... Causa dificuldade você beber e... Não, porque normalmente quando eu bebia, eu queria era me divertir. Então, eu esquecia violão, esquecia tudo na hora. Quando eu subi no palco, a primeira vez foi assim. Eu subi, eu morrendo de medo. Mas aí quando eu bati lá em cima, era como se eu estivesse em casa. Daí eu digo, pô, é isso aqui que eu vim fazer. Pra subir no palco, você fica um pouco vergonhoso, mas depois que sobe... Sim. Aí é isso. Aí, tá em casa, né? Quando eu olhei, eu digo, pô, aí aplauso, que eu já falei uma vez numa entrevista, aplauso é que nem vírus. Ela entra nas tuas veias. Então, pô, aquilo fica dentro de ti, você quer sentir aquilo de novo. Vamos segurar um pouquinho no Grupo Capu. Eu queria que tu tocasse pra gente aí
O primeiro sucesso, né? Aquele primeiro sucesso do Grupo Capu, que talvez tenha... Seja o Negrito aí do início da banda. Porque o primeiro, assim, que teve destaque, por sinal, foi uma música de sacanagem, velho. A gente faz música política, faz essa coisa com essa conotação ideológica, né? Porque era muito forte. A gente vinha de uma ditadura militar. Com certeza. Então a gente trabalhava... nós temos que entender a época, né? Sim. Nós temos que entender a época. E ali a gente teve muitas músicas censuradas pela ditadura militar, né? Tiveram ainda? Sim. Ainda teve isso aqui? Sim, a música como A Revolta dos Urubus, Comendo Americano. Comendo Americano. Sim, A Pomba, que foi o grande tchan da gente, que esse foi o grande sucesso. É impossível a gente tocar e alguém não pedir a pomba. Até hoje. Sempre tem. Sim. Sempre tem. Tem sempre alguém pedindo a pomba. Sempre tem. É uma história, um triângulo amoroso, que eu estava ali em casa, aí tinha um pombal lá pertinho. Aí eu olhando para aquele pombal, eu vi uma sacanagem lá, né? Aí vi um pombinho ali, de repente começou a brigar lá. Aí era um pombinho que estava brigando por causa de uma pomba. E a pomba não queria nada com ele porque estava apaixonado pelo pombão. Aí eu, deve ser essa história. Aí comecei então. No pombal da minha vizinha aconteceu um caso engraçado. De uma pomba e um pombão e um pombinho apaixonado. E desse caso de amor foi que veio inspiração. Foi com pena do pombinho que eu fiz essa canção. Ai, 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 que eu fiz essa canção. Coitadinho do pombinho, tá gamado pela pomba, e eu não. Mas a pomba nem lhe dará atenção, tá gamada no pombão e eu não. Tá gamada no pombão e eu não. Mas dá uma segurada aí que a gente vai fazer um pequeno intervalo aí pra tomar, né, um Quina Power, né? Power. Pode tomar, você tá um pouco envergonhado, mas fica à vontade também. O Quina Power, já volto com meu amigo Clenilson Batista, né, escutando mais aí muito rock and roll.